Estamos chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Hoje a gente vai conversar sobre algumas doenças relacionadas ao sistema gastrointestinal. Tem gente que tem dor de cabeça crônica a vida inteira e não sabe que está ligado ao intestino essa dor de cabeça. Ou então até mesmo uma alergia, uma outra sensibilidade, enfim, investiga daqui, investiga dali e acaba caindo no sistema gastrointestinal. Por isso, hoje a gente traz aqui ao Sala de Entrevistas o especialista no assunto, o doutor Alexandre Faraco. Doutor, obrigado pela presença. E é isso, né? Hoje em dia, uma série de sintomas que a pessoa tem a vida inteira, vai investigar e acaba caindo lá no sistema gástrico ou então no intestino, né? Cada vez mais, né? Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, obrigado por estar aqui com todos os telespectadores e contigo, Michele. Realmente, muitas doenças, muitos sintomas, vamos colocar como sintomas. Muitos sintomas estão diretamente relacionados com patologias do trato digestivo. O teu exemplo foi ótimo. A pessoa tem uma dor de cabeça que diagnosticou como uma enxaqueca, foi no neurologista, já foi em 2, 3 neurologistas, não resolve de jeito nenhum, não melhora com nada. Quando vai investigar, ou tem uma intolerância à lactose que gera essa dor de cabeça, que é comum, ou tem uma doença celíaca que gera essa dor de cabeça. Então, por mais que ele use medicamento para tentar melhorar da dor de cabeça, não vai melhorar nunca, porque o tratamento é a dieta. E com isso, né, doutora, as pessoas começaram a ficar um pouco mais atentas na dieta, porque algumas desses sintomas eles aliviam com a mudança do dia a dia, com a mudança da dieta, né? Muitas doenças não têm cura, né? Como o celíaco, enfim, outras que a gente vai falar aqui. Mas a mudança da dieta já ajuda bastante, né? Sim, uma dieta saudável, com menos alimentos ultraprocessados, com menos alimentos industrializados, com menos gordura, mais rico em fibras e frutas, né? Verduras, frutas, isso traz uma saúde para o trato intestinal muito maior. Nós temos um problema porque nessa nossa vida ocidentalizada, onde a gente trabalha muito, tem pouco tempo, o fast food, que é a comida rápida, é o que a gente tem, porque a coisa tem que ser rápido, tu tem que comer e em seguida já tem que estar trabalhando. E a gente tem visto assim, ó, que tem muita coisa, que tem muito aditivo químico que está sendo usado. Eu acho que o maior exemplo é leite, porque hoje aquilo que vocês compram de caixinha não é leite, é uma mistura láctea, né? Leite é o de saquinho. Aquele antigo do saquinho. Do saquinho, aquele é leite. O que vem nas caixinhas tem leite, mas não é só leite. O que eu tenho visto é pacientes que reclamam que tem intolerância à lactose, aí tu vai fazer o teste da tolerância à lactose, ele não tem sintoma nenhum, né? Isso também é um alerta, assim, ó, o meu teste de tolerância à lactose deu positivo, eu sou intolerante à lactose. Aí eu sempre faço a pergunta, tu lembra que tu tomou um líquido e tirou o sangue 3 vezes? Lembro. Tu teve dor de cabeça, tu teve dor de barriga, tu teve diarreia ou ficou constipado, tu distendeu o abdômen? Ah, não. Não, então tu tolerou a lactose, que é quase 1 litro que te deram. Então tu não tem intolerância à lactose, tu pode ter síndrome do intestino irritável, tu pode ter alergia a alguns componentes daquela fórmula que estão te vendendo como leite, mas pelo jeito intolerância à lactose tu não tem. O leite até teve uma situação há pouco tempo do leite em pó, porque eles trocaram formulação também. Muitas mães, né, que ainda fazem o uso do leite em pó nas mamadeiras das crianças, não se atentaram a isso, que passou de leite para fórmula láctea, né? E tem que prestar atenção, aquele leite em pó que está escrito que é leite integral, aquele vale a pena, doutor? Aquele é leite mesmo? Não, aquele é leite. Aquele é leite mesmo. Tem que ficar de olho na embalagem também. Tem que ficar... isso me chamou a atenção outro dia também, de vendo uma marca de leite em pó, eu acho que é a mais famosa que tem, não vem mais escrito leite, vem escrito mistura láctea. Isso, mistura láctea, isso era uma coisa que já vem acontecendo há muito tempo com os iogurtes, né? Não era iogurte, era uma bebida láctea.
Porque tinha um monte de coisa ali dentro, devia ter um pouquinho de lactobacilo, mas pouca coisa. E aí fazia um negócio que era parecido com iogurte. E aí, esse excesso de industrializado, como o senhor disse, está chegando lá no intestino e está causando o começo dessa situação toda, vamos dizer, que é a síndrome do intestino irritável. Que aí ela pode evoluir para outras doenças ou ela é uma doença diferente das outras, doutor? Não, são situações que a gente tem que deixar bem explicitado. Por exemplo, se tu está usando algum produto, algum alimento que tem um produto químico industrializado ali para dar sabor, ou para não... Vamos pegar o leite de novo. Eu sou de uma época que a gente ou fervia o leite quando chegava em casa, mesmo que tu deixasse 24 horas na geladeira, ele ia azedar. Sim. Hoje, tu pega uma caixinha daquela, deixa aberto na geladeira, 2 semanas, 3 semanas, aquele negócio não estraga. Por quê? Porque tem um monte de conservante dentro. E pães industrializados novos, que antigamente num calor desse que está fazendo, tudo. Hoje vai durando 1 mês, 2, além do prazo de validade, e não mofa, né? Então, esses produtos químicos podem gerar em ti uma alergia, tá? Uma reação inflamatória alérgica. A síndrome do intestino irritável, tu tem uma hipersensibilidade a determinados tipos de alimentos que acontece da seguinte maneira: tu come aquele alimento, quando chega no teu intestino, o intestino diz assim, esse alimento tá ruim, ou ele manda uma mensagem para o cérebro. O intestino é o nosso segundo cérebro. Ele manda uma mensagem para o cérebro dizendo assim, esse negócio aqui tá estragado. Aí o cérebro manda de volta. Bota para fora, que é onde tu tem diarreia, ou para tudo. Para onde tá? É onde tranca. E aí isso é um distúrbio que a gente chama de distúrbio funcional. É uma hipersensibilidade, é um jeito de tratar. Quando é alérgico, é outro jeito de tratar. E quando tem inflamação, nas doenças inflamatórias intestinais, do tipo doença de Crohn, retocolite, ou na doença celíaca, aí é outro jeito de tratar. Por isso a importância de fazer o diagnóstico. Porque quando tu consegue fazer o diagnóstico, tu consegue tratar. Porque o diagnóstico é o primeiro passo, além dos exames normais que a gente sempre faz, sangue, essas coisas, é a colonoscopia. Muita gente ainda tem aversão, ou então não quer saber, ou preconceito mesmo com o exame, né, doutor? A colonoscopia, ela traz pra gente, e o grande papel da colonoscopia é a prevenção do câncer do intestino. Tanto que a gente se atreve a dizer que é o único exame que realmente é preventivo. Vou dar um exemplo. Uma mulher que sente na palpação da mama um nódulo, ela vai fazer uma biópsia, e essa biópsia vai dizer se esse nódulo é maligno ou benigno, certo? No colo, no intestino, quando tu faz a colonoscopia, se tiver um pólipo, o pólipo é como se fosse uma verruga. Aquela lesão é uma lesão que vai virar câncer. Por isso que é prevenção. Tu tira, acabou. Aquela ali não vira mais. Né? Os outros locais do corpo, tu tirou, na pele também dá para fazer isso, mas na grande maioria, tu vai ver, é benigno, é maligno. Então, ou já tem o câncer, ou é uma coisa que não vai virar câncer. No intestino, não. Por isso, uma campanha mundial do Março Azul, que começa agora, a partir de semana que vem, que é de conscientização para a realização do exame de prevenção. A Sociedade Brasileira de Coloproctologia, Federação Brasileira de Gastroenterologia, ela, e os estudos, óbvio, tudo baseado em estudo, fala que o ideal a partir dos 45 anos de idade. O problema é que nós estamos num país pobre, nós temos que pensar em custo. Isso vale o custo tanto para o plano de saúde, quanto para o paciente particular, quanto para o paciente do SUS. Então, ainda é a partir dos 50. Tem exceções? Tem. Que são os sintomas de alarme que a gente chama. Por exemplo, tá sangrando, né? Teve uma mudança de hábito intestinal muito importante. Por exemplo, tu ia todo dia no banheiro fazer cocô. Hoje, tu tá passando uma semana, 2 e a coisa está piorando.
tu tá perdendo peso, tu tá tendo uma anemia que tu não sabe de onde é que aquela anemia veio. Então tem que investigar, tu pode investigar antes. Nós temos um relato de caso de colega que descobriu câncer avançado de intestino em paciente de 30 anos. Nossa. Então, é coisa que não se via. Eu tenho 30 anos de formado, não se via isso. E hoje a gente vê câncer de estômago também. Eu tive uma paciente de 23 anos com câncer de estômago, é coisa que a gente não via, né? Assim, aquelas raridades. E às vezes a gente está vendo agora esses cânceres aparecendo antes do tempo, digamos assim. E a prevenção? Então, a gente falou 45 anos, mas tem um plano de saúde, se tem um acompanhamento do médico, pode fazer antes também histórico familiar, né, doutor? Histórico familiar sempre. O principal é o histórico familiar, que o rastreio é feito antes, a gente chama de rastreio, né, que é fazendo os exames. Mas vamos falar do preconceito da colonoscopia. Colonoscopia é um exame que é indolor, né? Tá sedado, né? Porque tu vai estar sedado. O que é o chato da colonoscopia? É os 3 dias de laxante mesmo, porque tu tem que estar com o intestino bem limpinho para tu poder ver uma lesão de meio centímetro, 0,3 centímetros. Porque as de 1, 2 centímetros, dependendo de onde ela está, é fácil de ver, mesmo que tenha um pouquinho de sujeira. Agora, as pequenininhas, é importante ver, porque ela vai virar câncer. De novo, depende do tipo histológico, né? Depende do tipo do pólipo. Se for um pólipo hiperplásico, dificilmente ele vira, mas a grande maioria são os adenomas. E os adenomas viram câncer se deixar. E quem já tem pólipo também tem reações, também tem sintomas, Não né? necessariamente, Não? porque os pólipos pequenos não dão sintomas. Se é um pólipo grande, ele pode aparecer o sangue oculto positivo, que é aquela pesquisa para ver se tem sangue nas fezes. Ele pode aparecer uma dor, um desconforto, pode dar uma diarreia, mas aí o pólipo tem que ser grande. Ah, ele já tem que estar incomodando ali. De 2 centímetros para cima. Às vezes ele obstrui. Às vezes é um pólipo maior ainda, obstrui, tu começa a ficar obstruído, não consegue no banheiro fazer cocô, né? Agudamente, assim, uma coisa que eu estava bem, de 1, 2, 3, 4 meses para cá está acontecendo. Tá mudando? Tá mudando. E aí as pessoas têm que ficar atentas. Aí eu só estava falando do exame, né? A preparação é chata, mas o exame ele é tranquilo para a pessoa. Não vê nada. A gente tem algum cuidado maior com pessoa mais idosa, porque ela desidrata muito rápido. Ah, tá. Então aí, dependendo do caso, vou dar o exemplo do meu pai. O pai tem 80 anos, aí para fazer a colonoscopia que ele precisava fazer, aí a gente internou um dia antes para hidratar ele, para ficar no soro hidratado, porque ele tinha feito uma tentativa, não conseguiu. Não teve jeito, ele desidratou, ficou muito mal, não teve jeito. Então aí a gente internou para que faça. Mas são situações especiais. No dia a dia, normalmente é bem tolerado. É chato porque tu vira o rei, né? Vai pro trono, passa a noite inteira acordado no banheiro, principalmente no último dia, mas é porque tem que sair bem limpinho mesmo. Mas tirando isso, conselho que eu sempre dou é assim, ó, marca na segunda, porque tu faz o preparo sábado e domingo, aí tu só perde a segunda. E aí o resto da semana, no outro dia já tá tudo vida normal. Porque tá totalmente limpo no outro dia, não tem mais o que ter diarreia. Porque o que ficou de resíduo lá dentro é aspirado pelo aparelho, então... Não, aí tu geralmente passa uns 3 dias sem ir no banheiro depois, porque não tem nada ali. Até formar o bolo fecal de novo, demora. E doutora, a gente já está indo para o próximo bloco, eu vou deixar a questão no ar. O número de celíacos que a gente tem registrado tem aumentado. Isso, o celíaco, ele é genético. Propriamente dito, ele é genético. Doença celíaca obrigatoriamente é genética. Né? Para quem não sabe, eu sou celíaco. E eu já sei de quem que eu ganhei de presente o gene da doença celíaca. Foi da família da minha avó materna. Por que eu sei? Porque eu tenho primos que têm a doença daquele ramo da família. Tá? Então, mas a doença é genética. Então se não tiver genética, não tem a doença. Ele pode ter doenças parecidas. Vou te dar um exemplo. Tem um remédio para pressão alta, que o nome é Olmesartana. Em pessoas que são sensíveis, a lesão que a Olmesartana faz no intestino é exatamente igual à lesão da doença celíaca.
E aí confunde. Acaba confundindo. Aí confunde. Mas aí são situações especiais, não é todo mundo que toma, geralmente é uma pessoa mais idosa. Aí tá tomando o mesartano. Então, eu não vou dar o diagnóstico, vou suspender o mesartano e aí vou ver como é que é. Então tá certo. A gente vai para um intervalo rapidinho. Se você perdeu esse bloco, não fica triste. Você vai ter todas as informações disponíveis no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso Spotify também, Sala de Entrevistas. Procura lá que tem todos os salas para você ouvir pelos caminhos da vida. A gente volta já já. De volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje a gente falando com o gastroenterologista Alexandre Faraco sobre diversas doenças do sistema gastrointestinal, e agora a gente vai separamos um bloco para falar da doença celíaca. A gente já deixou um pouquinho ali no último bloco, doutor, porque o número de celíacos eles vem aumentando conforme vai passando o tempo. O senhor já deixou claro que é genético. Só que tem muita gente que não sabe que tem gente na família que chegou lá aquele jeito, porque o genético não quer dizer que é de pai para filho, né? Pode pular de geração. Não é de pai para filho. Eu tenho famílias em que a mãe tem doença celíaca e os 3 filhos têm doença celíaca. Ah, tá. Mas ela pode pular. A chance de eu, sendo celíaco, ter os filhos celíacos é 10%. Agora, se eu tiver um irmão gêmeo, univitelino, é 80% que ele é celíaco. Nossa! É assim. Mas existe o gene, existe a chance, é em torno de 10% a 20% a chance de ter, mas tem que investigar. A história do aumento do diagnóstico da doença celíaca é por 2 motivos. Primeiro, porque está melhorando os meios diagnósticos, e segundo, porque está se estudando cada vez mais a doença. Nós vamos agora, dia 16 de maio, fazer o lançamento, já está tudo certo, mas a gente porque é uma data emblemática. 16 de maio é o dia do celíaco, é o dia mundial do celíaco. Então nós vamos fazer o lançamento do Instituto Brasileiro de Estudo da Doença Celíaca. Isso é vinculado à Federação Brasileira de Gastroenterologia. Eu até fico muito feliz, muito honrado, porque eu sou o diretor financeiro. Eu faço parte da diretoria nacional, né? Por quê? Questão de... Eu gosto do doença celíaca, eu estudo doença celíaca e eu sou celíaco. Então, é uma coisa que... É uma doença que realmente me traz esse interesse. E tem no Brasil inteiro. Nós temos colegas que são o núcleo de estudo no Brasil inteiro, todos os estados, assim. Às vezes a gente pensa, nossa, lá no Acre tem doença celíaca, lá em Roraima, porque no Nordeste, em Maceió tem doença celíaca. Porque tu pensa assim, mas eles, principalmente o Norte, eles comem mais açaí, mais farinha de mandioca. Eles comem melhor, né? Não, comem outras coisas, porque aqui o italiano, ele é massa e pão. Lá não, lá... Não tem a cultura do pão. Eu tenho um colega de Manaus, que é o que cuida lá, ele me contando que assim, em Belém do Pará, como a colonização foi mais portuguesa, é uma padaria em cada esquina. Sim. Agora, em Manaus, eles não têm. É muito pouca padaria e confeitaria. Então, não tem a cultura do pão. E mesmo assim, tem muito paciente celíaco. Por quê? Porque é uma doença genética, uma doença que vem da Europa, da nossa colonização europeia. Em Portugal e Espanha, na época do descobrimento aqui, tinha muito judeu. E esse judeu, ele teve que se tornar o cristão novo, porque senão ia para a fogueira da Inquisição. E o judeu askenazi, que é o judeu europeu, geneticamente tem muita doença inflamatória intestinal. Então, ele trouxe esse negócio pra gente. Aqui, na nossa região, é fácil, né? Ou é alemão, ou é polaco, ou é italiano, a gente já sabe ali. Mas aí tu começa a pensar, nossa, mas, pessoal, são mais antigos. E que genética é essa? É essa genética portuguesa e espanhola que veio. Eu vou te dizer que cada região tem o seu problema. O meu amigo me contando lá de Manaus que ele está com problema com 2 pacientes que estão tendo reação porque lá se come muito peixe, e o peixe criado em cativeiro, a ração tem glúten. Elas começam a passar mal.
Nossa. Aí tem que comprar peixe fresco, pescado no rio, não pode ser o de açude. De criação, né? Não pode ser os de criação. Eu só lembrava daqui as tilápia, porque aqui a terra da tilápia é tudo ração com glúten. E é por isso, né? Porque a doença celíaca, ela tem essa particularidade. Não é porque é o pão. Não. Pode ser que ela tá comendo um peixe cru, um salmão lá do sushi que ela gosta, só que passou uma farinha panko ali no meio para empanar o hot. Pronto. Nem passou perto, mas ela tem a tal da contaminação cruzada, né, doutor? Isso, porque assim, ó, vamos fazer o paralelo com a intolerância à lactose que o pessoal confunde muito. Os níveis eu vou dar um exemplo, porque e vou pegar mulher de exemplo, porque isso a gente vê direto no consultório. O meu anticoncepcional tem lactose. Aquela quantidade de lactose que tem ali não dá sintoma. Não dá sintoma. Tá. Porque mesmo que tu seja intolerante à lactose, que tu não tenha nada de lactase, que é a enzima que quebra essa lactose, aquilo é tão pouquinho que não vai fermentar, que o grande problema é a fermentação, a ponto de te dar sintoma. Na doença celíaca é outra história. A quantidade para te deixar inflamado, e inflamado às vezes mais de 30 dias, é menor do que o tamanho do comprimido. O farelo que ficou em cima da mesa já pode estar te contaminando. A suspensão no ar, por exemplo, tu entra na padaria, tu não comeu nada, mas tem aquele cheiro de pão. Aquele cheiro de pão é micropartícula em suspensão. Aquilo pode te dar processo inflamatório lá no intestino, porque tu inalou. É um mundo particular mesmo, porque eles têm que fazer tudo na panela separada, até os utensílios são separados. Muita gente faz isso também. Mas isso é outra coisa que eu quero desmistificar. Tá. Isso eu deixo muito claro com os meus pacientes. Quem que é o celíaco da casa? Eu vou te usar de exemplo, tá. Michele. A Michele é a celíaca na casa. Tu tem um filho e o esposo, certo? Então assim, o teu filho e o teu esposo dentro da tua casa viraram celíaco juntos. Porque tu vai tirar tudo de glúten dentro de casa, eles não vão levar nada de glúten para dentro de casa. E se eles quiserem comer alguma coisa com glúten, eles vão comer na padaria, eles vão comer na lanchonete, mas não dentro de casa. Isso tem uma dificuldade enorme para o pessoal entender. Principalmente quando é a mãe de família que é celíaca, porque ela não quer prejudicar os outros, entre aspas. E o preconceito também é assim, não dá nada, isso é bobagem, é frescura. Só que a doença celíaca não tratada dá uma série de problemas, incluindo o câncer. Ela pode trazer. Pode, claro. Tu tem um aumento, se tu não tratá-la, tu tem um aumento em alguns cânceres de até 10 vezes mais do que na população normal. Até porque, né, doutor, eu imagino, né, falando bem leigamente, assim, é uma coisa que fica ali irritando, inflamando o intestino o tempo todo, e aí te gera uma série de desconfortos, e não é por uma hora. São por dias, são por meses. Então, tudo isso dentro do corpo deve causar um rebuliço, né? Tu sempre está inflamado. Se tu não faz a dieta, tu sempre está inflamado. O pior paciente que tem é aquele que não tem sintoma nenhum. E tem? Tem. Ontem eu atendi um adolescente de 12 anos. Por que ele foi comigo? Porque eles fizeram o diagnóstico de doença celíaca. Qual era a queixa dele? Eu sou muito magro. Eu não engordava. Única. Ele não tinha dor de barriga, ele não tinha diarreia, ele não tinha afta, ele não tinha dor de cabeça, ele não tinha anemia, ele não tinha deficiência de vitamina B12, vitamina D, não tinha deficiência de cálcio, tudo isso dá. Ele não tinha baixa estatura, que é outra coisa que dá, mas realmente era um palito de magro. Então era a queixa. Aí foram investigar, a pediatra investigou, deu doença celíaca e vieram consultar para ver tudo que precisava fazer. Então, eu fui, mesmo com 12 anos, eu fui extremamente sincero. Eu disse, tu é o pior paciente que tem, porque tu não tem sintoma, só que tu tá muito inflamado e essa inflamação vai ficar se tu não te cuidar. E aí, a longo prazo, tu pode fazer outras doenças inflamatórias. Tu pode ter, a mais comum é tireoidite, dá inflamação da tireoide, acaba fazendo hipotireoidismo, a tireoide para de funcionar
e aí tu tem que tomar hormônio. Uhum. Outra comum é tu pode ter ou lúpus ou artrite reumatoide. Também dá. Em mulheres extremamente comum em celíacas inflamadas, infertilidade. Ela ou não consegue engravidar ou tem aborto de repetição. Tá. Pode ter também, e aí a gente tem um estudo, não foi publicado, mas foi com um número de pacientes importantes, 12% das mulheres com endometriose têm doença celíaca e vice-versa, né? Então isso também contribui, porque a endometriose também é uma doença autoimune. Sim. Então esse espectro é muito grande. Sintoma neurológico, enxaqueca, pode dar epilepsia, pode dar... Tem um termo que se fala FOG, que é tipo nevoeiro, FOG cerebral. Tu tá inflamado, tu começa a ficar a coisa começa a ficar meio nublada, difícil de pensar, assim, com dificuldade para raciocinar. Isso também a doença celíaca ativa pode dar. Pode ter queixas simples assim, ó, só um cansaço. Eu tinha uma paciente que só tinha osteoporose, só que assim, não resolvia com nada, absolutamente nada, até descobrir que era da doença celíaca. Aí começou a fazer o tratamento, melhorou. E esse tratamento ele consiste na mudança radical da dieta? Dieta. Não pode ter o glúten, né? Não pode ter trigo, centeio e cevada. A aveia brasileira, porque a aveia não tem glúten, mas a aveia brasileira eles chegam a plantar no meio do trigo, tá? Além de moer no mesmo moinho, aí contamina tudo. E o malte, os maltados, os cereais maltados, em algumas ocasiões, em alguns mais sensíveis, pode dar reação cruzada. Então a gente pede para evitar malte também. Então aí faz essa dieta radical, vamos dizer assim, desinflama e a pessoa começa a se sentir melhor. É outra vida. É outra vida. Imagino para os pais também, né? A dificuldade que é fazer essa introdução na vida das crianças também, né, doutor? Principalmente os que estão em idade escolar. Uhum. Né? Eu tenho uma moça que trabalha comigo em outra cidade que a filha descobriu que é celíaca. Uma menina eu acho que hoje está com 7, 8 anos. Então, assim, ela está na escolinha, a escolinha todo mundo é extremamente solícito e cuidadoso. Só que um dia ela chegou em casa com dor inflamada, e vinha isso uma semana, 2, 3. Aí ela foi lá conversar com a moça que faz a merenda. Ela disse, não, a gente é mega cuidadoso, a gente sabe. Tem feito bolo? Tem feito bolinho de aveia. Ela não olhou se a aveia tinha glúten ou não. Porque ela sabe que a aveia não tem glúten. E aí, estava inflamando a menina. Então, são esses cuidados. Rótulo, então... Eu conto uma clássica, que eu queria fazer um cachorro-quente, e aí eu fui olhar a mostarda que eu tinha na geladeira, porque eu não compro, lá em casa não entra nada. Só que tinha ido uma visita e tinha ficado na minha casa. Uhum. E ela andou comprando algumas coisas. Aí eu olhei a mostarda de uma determinada marca, aí eu olhei atrás, contém glúten. Tá. Aí fui no supermercado. No supermercado, a única maionese que não continha glúten, era exatamente igual a que eu tinha na geladeira. E aí? Da mesma marca. Pegava os dois juntos assim, ó, um contém glúten, o outro não contém glúten. O que acontece? Às vezes eles trocam a planta de produção, né? Trocam a planta de produção e vão para um lugar onde está todo mundo junto, aí contamina. Doutor, a gente já está mais do que estourado no tempo, mas o papo é sempre muito bom e esclarecedor, até para que as pessoas entendam mais desse mundo dos celíacos, das doenças gástricas, porque eu vejo, né, como jornalista, como a gente sempre está conversando dentro desse mundo, o quanto está evoluindo, quantas pessoas estão procurando, né, passar pelo gastro, porque antes era só quando tinha dor de estômago e era uma vez na vida, outra na morte, para fazer a tal da endoscopia e estava tudo bem, mas hoje as pessoas, elas estão procurando cada vez mais, acho que os órgãos de saúde também estão se alertando para isso, e vocês vêm com esse papel importante com as associações para fazer com que a informação chegue de verdade para as pessoas, né? Porque tem muita fake, tem muita mentira. Essa da inflamação do corpo mesmo, meu Deus do céu, é o que mais tem na internet. Mas é por isso que a gente traz profissionais como o senhor, renomados, para poder esclarecer melhor para a gente. Eu agradeço mais uma vez a sua participação.
Obrigado. Só queria fazer a colocação da informação, porque chega coisas para mim que me assusta. Por exemplo, esses dias chegou assim para mim: se o médico que prescreve glifagem, metformina para você que tem diabetes, se ele está fazendo isso é um picareta. Olha, gente, esses remédios são extremamente importantes para tratamento de diabetes. Picareta é aquele sem vergonha que está falando ali, que aparece para a gente na internet, que quer vender um chá milagroso por uma fortuna. Então, isso é fake news que ninguém faz nada, Sim. Infelizmente. Então, tem coisas que tu tem que prestar atenção em ti mesmo e não achar que é normal. Dor de barriga não é normal, barriga distendida não é normal. Então, não é normal. Procurem o gastrologista, procurem o médico para investigar o que está acontecendo. Ah, tive uma diarreia 2 dias, passou. Tudo bem, pode ter sido uma virose, uma intoxicação alimentar. Mas eu já venho há meses assim. Então, procure o médico. Então, gente, se cuidem. Esse foi mais um Sala de Entrevistas. Lembrando que fica todo disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, no nosso canal do Spotify. Vai lá, procura Sala de Entrevistas, que você tem essas e outras entrevistas por lá e se informe com qualidade. Até o próximo Sala!